Vamos lá então, pessoal. Vamos para esse segundo vídeo aqui, né? O segundo vídeo relativo ao capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, tá? Então, nós iniciamos o nosso primeiro vídeo, né? Da Confissão de Fé de Westminster, aí, relativo ao capítulo 3, tá? O capítulo 3 que tem por título dos eternos decretos de Deus. Nós fizemos o nosso primeiro vídeo falando dos decretos do Senhor, tá? De como isso foi definido na história, né? Ou seja, desde a eternidade, Deus já definiu, né? Já decretou todas as coisas, não porque ele conhece o futuro, mas porque ele assim o quis, tá? Mas também providenciou, tá? Providenciou todos os meios para que os seus decretos bons fossem cumpridos e os seus decretos, né, maus também. Quando a gente fala assim, até parece que Deus é mau. Não, Deus não é mau. Mas por quê? Porque ele conhece o coração do ser humano, tá? Então Deus conhecia o coração de Adão antes mesmo de Adão existir. E Deus sabia que Adão iria cair, tá? Adão iria pecar por causa da maldade do ser humano e porque o próprio diabo também incutiu isso no coração de Eva, que passou isso para Adão, tá? Então, assim, a gente sabe, a gente conhece todas as coisas, tá? Claro, quando a gente fala de decreto de Deus, quando a gente fala de predestinação, tem muito nego que enche o saco. Ah, não, mas não posso pensar que Deus é assim. Nós não tem que pensar, você tem que aceitar quem Deus realmente é, né? Por exemplo, quando a gente vai para as mitologias, mitologia grega, nórdica, as pessoas aceitam quem esses deuses e semideuses são. Tá? Quando você vai para o islamismo, o Islã, as pessoas que ali estão envolto naquela cultura, naquela religião, eles aceitam o que Alá definiu, né, no Alcorão, né, o que Maomé escreveu ali. Então eles definem. Por que a gente não pode entender e compreender que Deus é Deus? Por que para nós tem que ser diferente? De entender quem é Deus, qual é a dimensão de Deus, né, o que representa Deus, tá? Nós, como cristãos, nós entendemos que Deus é o Criador e nós somos criaturas. Então ele definiu, a gente cumpre. Ele ordenou, nós obedecemos. Certo? É simples, não tem esse negócio de meio termo no sentido de, não, mas eu posso escolher Deus. Não, você não pode escolher Deus, a não ser que por meio de Cristo você possa fazer isso. Porque é aquela velha história, né, do mito da caverna. A caverna é escura, é densa, entendeu? Você só vai saber que existe luz de fora quando alguém vir de fora para dentro, né? Então nós estamos presos na nossa escuridão, nós estamos presos nos nossos pecados, nós estamos presos nessa personificação adâmica. Tá? Né, não vou colocar no conceito de personagem, mas é uma personificação, é algo que existe, não é algo que a gente fala, hoje eu vou ser adâmico. Não, você é um personagem, uma personificação adâmica, é inteiramente pecado, inteiramente mal, inteiramente ruim, por causa da desconexão com o que é bom, que é Deus. Mas quando Cristo vem, né, ele nos dá a possibilidade de pensar numa conexão. Porém, essa conexão pela cruz, ela só pode ser descoberta porque Deus assim o quis. Então, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que desce em Pentecostes, ele vai habitar no seu coração, ou seja, ele vai aflorar, porque ele já habita, ele vai aflorar, e esse Espírito então vai apontar para a cruz e dizer: é ali que você vai morrer adamicamente e vai nascer cristocentricamente. Olhando para Cristo, olhando para Jesus, é Ele quem define todas as coisas, tá? Então a gente tem que entender isso daí, a gente tem que entender que quando a gente fala de Deus, é Deus. Acabou. Não tem esse negócio de, mas Deus é mal, Deus é Deus. Acabou o assunto. O nosso parâmetro de lei, o nosso parâmetro de decreto humano que a gente tem aqui, não se aplica a Deus. Porque, vamos lá, a própria palavra de Deus vai dizer isso daí, entendeu? Mesmo nós sendo os maus, né, sendo perversos, nós buscamos dar coisas boas aos nossos filhos, né? Aí a gente pode pensar numa família constituída, né? Os nossos animais, a gente quer que os nossos animais fiquem comendo lixo? Não. A gente quer que os nossos animais fiquem doentes? Não. Nós não queremos. Queremos que as nossas crianças deste mundo fiquem doentes? Não. Porque nós, sendo perversos e maus, não queremos
que as nossas crianças, que os nossos animais, que os nossos filhos pereçam ou tenham algo ruim sobre as suas vidas, mas a gente não pode pensar dessa forma com Deus. Não, eu tenho que decidir o que Deus quer para mim. Né? Nós planejamos, a palavra de Deus vai dizer, né? O coração do homem faz planos, mas quem o confirma é o Senhor. Beleza? Então, quando a gente entende que Deus, ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele está acima de nós somos criaturas, nós estamos abaixo, nós entendemos a dimensão disso. Tá? E Deus, ele é bom, todo o tempo Deus é bom, né? E independente se na nossa vida nós estamos passando por um momento bom ou um momento ruim, Deus, ele continua sendo bom e justo. Beleza? Nada do que existe na nossa vida altera a pessoa de Deus. Tá? Nada. O que de Deus vem para nós altera. O que de nós existe não altera a pessoa de Deus. Tá? E aí, o título desse segundo vídeo é Os Meios da Eleição e o Ministério do Decreto. Tá? Quando a gente fala ministério, é pensado nesse conceito de decreto. A gente já fez um primeiro vídeo um pouquinho extenso aí sobre isso. Tá? É muito, muito legal a gente entender o que os eternos decretos de Deus são maravilhosos. Né? Na nossa visão, sendo bom ou sendo ruim. Né? O que nós achamos ou deixamos de achar não importa para nada. Importa para nós que somos seres humanos, quando a gente está conversando com outra pessoa, quando a gente está falando de Cristo para outra pessoa, mas na dimensão de Deus não importa o que nós pensamos. Agora, o que Deus pensa de nós, isso importa. Né? Porque nós fazemos planos, fazemos parte do plano de Deus para a salvação ou para a condenação. E independente se vamos para a salvação ou condenação, isso só será confirmado no dia do juízo, né? O dia da vinda gloriosa do Senhor, né? E isso será confirmado sobre as nossas vidas. Né? Então Deus é mau porque eu vivi uma vida boa, uma vida justa, adorei na igreja, né? Levei os meus dízimos, ofertas para igrejas que praticam, né? Esse meio, né? Então eu evangelizei, mas Deus, ele me direcionou à condenação. Então Deus é mau por isso? Não. Deus, ele é bom. Você presenciou aqui, né, as coisas de Deus, mas como está, a gente vai pensar assim, como está o teu coração? Como Deus vê o teu coração? Porque Deus, ele é amor, mas Deus, ele também é justiça. Deus, ele te ama, ele quer o melhor para você. Mas ele conhece o mais íntimo do teu coração. E já foi determinado antes mesmo, na eternidade, quem iria ou quem não iria para o céu. Porque assim Deus quis. E acabou. Não tem esse negócio. Né? Nós não podemos pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e colocar o nosso mundo dela. Nós precisamos tirar da Bíblia isso. Por exemplo, muitas pessoas pensam assim, ler a Bíblia, isso é interessante pra caramba. Eu dou risada porque como o ser humano é burro. Essa é a realidade, o ser humano é burro. Ele lê a Bíblia, ele lê a palavra de Deus, aí as pessoas falam assim, olha, veja como Deus é mau, porque o Deus dos hebreus, né, fez com que o povo do Egito tivesse ali as pragas. Veja como o Deus dos hebreus atacou os amalequitas, os gebonitas, os gersonitas, ou tanto nitas que tem ali na Bíblia. Interessante que as pessoas olham para o Deus da Bíblia, mas ela não olha para esses povos, e esses povos também tinham seus deuses. Por que os deuses deles não os defendeu? Pera aí. Então, calma aí, calma aí. Então, Deus é mau porque Deus lutou pelo seu povo. Mas o Deus deste povo, por que não lutou? Né? É uma situação muito, muito interessante, né? O profeta, né? E o profeta Elias e os profetas de Baal, né? Tá lá os profetas de Baal rodeando o altar com a sua oferta e Baal não aparece. Baal não aparece. Entendeu? Ele nem se dá o luxo. Por quê? Porque são deuses criados por mãos humanas. Ele não tem poder. Ele não tem poder. Mas as pessoas o adoravam e achavam que todas as incursões militares, todas as colheitas, era provido por esses deuses, que eles acreditavam que eles tinham altares. Mas aí eis uma questão. Aí o profeta vai lá e fala: joguem água, né? Joguem água, né? Joguem água em cima da oferta aqui, ó. E aí quando ele ora a Deus, o fogo desce, consome, né? A oferta consome a água que estava ao redor. Oh, peraí. Então,
Ali houve um embate de deuses. Quantas vezes nós vemos na Bíblia que a Arca da Aliança foi levada para outros povos, colocada no templo desses deuses, e ao amanhecer, entendeu? Essas estátuas estavam caídas perante a Arca da Aliança, porque eram deuses feitos por mãos humanas. O único Deus que existe é o Deus dos céus. É o Deus que nós acreditamos. Assim eu acredito, porque eu sou um cristão. O muçulmano acredita que Alá é o único Deus que existe para ele. Né? Os hindus vão acreditar que os deuses para eles são os únicos que existem. Né? Até tem uma piada muito legal sobre do Monty Python. Né? Eles fizeram isso daí. E aí quando a Inglaterra vai colonizar ali a Índia, é muito legal que tem no YouTube isso aí, dá para você ver. Quando chega lá os guerreiros, aí eles falam, né? Nós viemos, né, dominar aqui, nós viemos, né, vamos dizer assim, né, colonizar a Índia, tá? Pelo nome do nosso Deus. Aí o indiano fala para ele, tá, mas que Deus? Porque a gente tem vários, né? A gente tem vários deuses aqui. Tem que falar o nome do seu Deus. Não, porque o Deus eterno, o Deus maravilhoso. Tá, mas se a gente não sabe quem é o seu Deus, como é que você vai falar de qual Deus você tá vindo? Você tá entendendo qual que é a situação? Então, tipo assim, é mais legal no original, né? Eu contando aqui fica ruim pra caramba. Mas é só pra gente entender que Deus, ele é Deus. Acabou. Não tem esse negócio. Né? Então, você vai pros hindus, você vai, por exemplo, pra Umbanda, pra Quimbanda, ou qualquer outra de matriz africana, tem os seus deuses lá. Eles acreditam nesses deuses. Eu acredito no Deus. O único Deus, Deus verdadeiro, que para mim é o único Deus verdadeiro. Ponto. Acabou. Eu não tenho que ter essa mediação de dizer, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos não levam a Deus. Eu não acredito nesse conceito. Eu não concordo com essa falácia, porque eu não entendo. Eu não consigo entender como Deus, sendo bom, justo, aquele que determinou todas as coisas na eternidade, é o mesmo Deus que eu posso, em outras religiões aí, né, oferecer alguma coisa para que ele destrua um casamento, se ele está constituindo um casamento, uma relação. Como que eu vou oferecer para outras pessoas uma oferta, para outros deuses, uma oferta para que ele mate uma outra pessoa, para que ele destrua a vida de outra pessoa, se eu estou orando para que Deus alcance ele? Então Deus é dualista? Não, Deus não é dualista, ele é um verdadeiro, único Senhor, é isso que eu acredito. Então eu rechaço essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Então eu posso ser muçulmano porque esse caminho leva a Deus. Né? Não, eu posso ser católico e adorar todos os meus santos, né? Porque eu acredito que os santos intercedem por mim, porque isso vai me levar para Deus. Né? Meio que ser universalista. Então eu posso crer nas mais diversas religiões, participar dos mais diversos contextos, não, porque isso vai me levar para Deus. Não vai te levar para Deus, essa é a realidade. Ou nós vivemos o caminho do Senhor e nós cremos nos seus ensinamentos, nos seus decretos, nos seus desígnios, ou nós não cremos, tá? Ou nós vivemos pelos nossos próprios deuses, aquilo que nós criamos sobre nossas vidas, beleza? Então vamos lá. Vamos ler então o parágrafo 6, parágrafo 7 do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, tá? Parágrafo 6 diz assim, ó: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a este fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo. Cristo, tá? Não é outra pessoa, é Cristo. São eficazmente chamados para a fé em Cristo. Tá? Então eu venho por meio de Cristo, sou chamado, entendeu? Por meio de Cristo. Pelo seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, tá? Que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Beleza? Então, só pra gente entender, a mulher tá triturando tudo ali, velho. Vai sair tudo esse negócio aí, mas beleza. Se você entendeu aqui, tá bom. Se a minha voz tá boa, foca foca em nós aqui, foca em nós. Esquece os barulhos externos. Vamos lá, vai aparecer aí as referências sobre este parágrafo, beleza? Então, deu para entender? Deu para entender as coisas de Deus? Deus pré-ordena.
mas Deus ele faz com que exista ali a providência, né? Deus decreta todas as coisas, mas existe a providência. Então houve o decreto da queda de Adão, né? Pô, cara, é foda, hein, bicho? Houve o decreto da queda de Adão, porém, entendamos, tá? Que da mesma forma que houve o decreto de Adão, vai haver a providência de Cristo, beleza? É o que a gente chama lá em Gênesis 3,15 do proto-evangelho. Ali já estava apontando para Cristo, beleza? Então vamos lá. Vamos para o nosso parágrafo 7, nosso parágrafo 7 aí da confissão, tá? Para a gente finalizar esse capítulo. Então diz assim, ó, segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia. Tá? Deus é o Criador, então ele decide todas as coisas. Como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, para louvor da sua gloriosa justiça, o resto dos homens foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Então Deus ele vai decretar os que vão ser salvos e vai decretar os que vão ser condenados. Pronto, porque Deus conhece o coração de cada um, tá? Deus conhece e pelo seu próprio, né, pela sua própria glória, pelo seu soberano poder, ele vai cumprir isso nas suas criaturas. Pronto. Deus é amor, Deus é justiça. Entendeu? Então ele está amando porque ele está nos deixando viver, tá? Mas da mesma forma ele está aplicando a justiça sobre nós. Isso na eternidade, não agora. Na eternidade isso já foi definido. E pronto, né? Deus não deixa de ser pequeno, não deixa de ser grande, né? Ele não é ele não se apequena, vamos dizer assim, melhor assim, né? Não se apequena porque simplesmente ele definiu algo na eternidade que está se cumprindo, beleza? Então vai aparecer aí as referências. Então, Deus, da mesma forma que ele decreta na eternidade, se cumpre também no futuro, tá? Então, muitos são chamados para a salvação, para a glória de Deus, para a vida com o Senhor por meio de Cristo. Outros, né, são deixados, né, e entregues às suas próprias concupiscências carnais, beleza? Então é para a gente entender que esses meios, qual que é o meio da eleição? O meio da eleição é o próprio decreto de Deus na eternidade. Tá? Esse é o meio da eleição. Então o Senhor já definiu no que para nós seria o passado. Mas para Deus não existe tempo. Deus não é medido pelo tempo. Deus não tem 5.000 anos, 10.000 anos, 1 trilhão de anos. Deus não tem idade. Deus é Deus. Tá? Ele é soberano, ele é grande, ele é maior, ele é incrível. Acabou. Nós temos idade, nós temos aí a nossa média, né? Beleza? Então, só para a gente entender que esses são os parágrafos 6 e 7, né? Os meios da eleição e o mistério, o ministério do decreto. Esse é o ministério do decreto de Deus. Deus, ele decretou e pronto. Né? Nós somos criatura. Um exemplo que eu dei para minha esposa ontem, né? Só para a gente entender que o conceito bem mais, de uma forma um português mais claro. Vamos pensar assim, ó. Vamos imaginar o seguinte, né? Um evento que aconteceu aí, por exemplo, teve uma época, uma versão do Samsung do celular, que muitos deles estavam explodindo por causa do tempo de carregamento, então inchava a bateria e explodia, né, dando muito problema. Então a marca foi culpada. Por quê? Porque ela fez ali um movimento, né, e muitos celulares, né, teve esse problema, então logo se direcionou para a marca. Mas pensemos o seguinte, vamos imaginar que acontece o seguinte, eu tenho o meu celular aqui, né, funciona que é uma beleza, estou gravando por ele. Mas vamos imaginar que a empresa, né, ele não é um Samsung, é um Realme, né, mas vamos imaginar, pode colocar qualquer nome aí, tá? Um iPhone, Samsung, Nokia, qualquer coisa. Vamos imaginar que ele fez lá uma linhagem né, fez uma linha de produção de 10 mil celulares. Desses 10 mil, estragou um ou dois, que seja. É um percentual muito pequeno. Quem que a gente culpa nessa situação? A gente culpa o dispositivo, a gente culpa a pessoa que adquiriu aquele dispositivo, porque pode ter havido um mau uso, pode ter havido qualquer outra coisa normal. Não é culpa da empresa, porque numa linha de produção de 10 mil, 2, 1, 3 estragou. Você entendeu? Então, o que isso tem a ver? Vamos lá. Então a gente tem que entender que os decretos de Deus são dessa forma. Né? Deus ele decretou. Ele decretou. Mas o pecado ele não acontece porque Deus fez o decreto. O pecado acontece porque nós somos maus. Então hoje, né, nós somos como uma linha de produção. E Deus decretou, Deus sabe
quem são todas as pessoas neste mundo. Tá? Então ele decreta. O mal, ele entra por Adão, que foi orientado pela sua esposa, que foi orientada pelo diabo, a serpente, Satanás. Tá? Então ele incute na mente de Eva, Eva incute na mente de Adão, e faz com que toda a humanidade, né, seja prejudicada por causa do pecado. Mas a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Deus, ele criou tudo bom, perfeito, como a gente vê na criação, como a gente vê nas leis e nos mandamentos do Senhor, sempre foi para direcionar-nos a fazer aquilo que é bom. Então Deus, ele não é culpado pelo pecado da humanidade. O homem é culpado, né? Então não foi o Criador, foi a humanidade. Porque há o pecado, há a desconexão com Deus. Mas olha para você ver que interessante. Há o pecado na humanidade, né? Há o pecado de Adão, que faz com que haja desconexão com o Criador. E o que acontece? Vem um ser humano para morrer por nós? Sim e não. Mas, muito mais do que só um ser humano, ele é o próprio Deus encarnado, Jesus que estava na eternidade. Assim, Deus lhe apraz olhar e falar: filho meu, né? Vai lá, cumpre o propósito do Pai, né? Cumpre o propósito que eu estou, né, decretando aqui, ó, porque, né, os caras vão fazer cagada, né? No futuro eu já conheço coraçãozinho, né? Mas vai lá, ministra o evangelho, o reino dos céus, ministra, diz que o reino é chegado, morre pela humanidade, restaura, né, aquilo que foi perdido. Você está entendendo? Então, da mesma forma que houve o decreto de Deus, também houve a providência de Cristo. E da mesma forma que houve a providência de Cristo, também há a providência do Espírito Santo. Da presença do Espírito Santo, que ao vir a nós e nos iluminar, vamos dizer assim, ele diz, beleza, eu estou te iluminando agora, mas eu estou te apontando para a cruz de Cristo. Porque é ela que faz o diferencial entre aqueles que foram escolhidos e aqueles que não foram. A palavra de Deus vai dizer, né, que a cruz é escândalo para aqueles que perecem. Então, qual maior justiça a gente quer? Né? A gente quer que todo mundo seja salvo? Glória a Deus, aleluia, eu também quero isso, mas nem todos serão. Nem todos aceitarão a mensagem na cruz. Nem todos, né, depois que Cristo, né, os libertar das amarras da personificação adâmica, vão escolher andar com o Senhor. Quantas pessoas a gente não conhece dentro das nossas igrejas que estão mal comunadas com o mal, com o pecado, com a transgressão, com a iniquidade? São várias pessoas que tratam a comunidade, a vida eclesiástica como um endpoint. Né? Um point ali que a gente pode curtir. Não, eu posso ser cristão aqui dentro. Lá fora eu posso meter a porrada em todo mundo, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso saquear, eu posso trair, eu posso colocar na minha cabeça, no meu coraçãozinho, tudo aquilo que é mal, que é ruim, que é perverso. Né? Não, mas no domingo eu tô lá na igreja. No sábado eu tô lá na igreja. Na quarta-feira eu tô lá na igreja. Não, porque só porque eu tomei Santa Ceia, então eu estou limpo, lavado, remido. Sim. Mas, se você faz isso e trata a comunidade, a vida eclesiástica, a vida cristã, como um parâmetro que você cria, cara, você está caminhando a passos largos para o inferno. Essa é a realidade, o lago de fogo, onde você vai sentar no colo do tio Lu, né, e ele vai fincar o tridente na tua bunda. Essa é a realidade. Beleza? Então, só para a gente entender essa questão e finalizar, né, esse capítulo aí, esse 7º parágrafo do 3º capítulo, tá? Temos mais um parágrafo, esqueci do parágrafo 8 aqui, desculpe, pessoal, desculpe. Tem o 8 também, tá? O 8, deixa eu colocar aqui, ó, até o 8. Na hora que eu fiz ali, eu me perdi. Mas beleza, vamos lá, vamos ler então o parágrafo 8, né? Senão fica difícil aqui, né? Diz assim, ó, a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus, revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade
diligência e abundante consolação. Cara, encerrou aqui, ó, maravilhosamente, cara. O mistério, isso é muito bom, cara. Pentecostal gosta muito dessa palavra, é mistério. Mas é mistério de Deus, é algo acima de nós, é a predestinação, tá? Mas nós temos que trabalhar com prudência e cuidado, porque as pessoas têm deturpado o conceito de predestinação. Então, porque eu sou predestinado, porque a gente entende que predestinação é porque Deus escolheu sim ou não, Deus fez um Tinder ali, ó. Não, você vai para salvação. Não, não, não. Deus ele é maior do que tudo isso. Deus é muito maior do que nós pensamos. Deus é muito maior do que nós tentamos compreender a pessoa dele, tá? Então, tiremos isso do nosso coração. Isso não é um contexto do contexto da reforma. Isso vem antes, né, da reforma. Já existia isso daí, esse pensamento de quem era Deus, a pessoa de Deus. Já existia isso antes da reforma. Lá nos pré-reformadores, outras pessoas já estavam lendo a Bíblia, mas isso se cumpre na reforma com a pessoa inicialmente de Martinho Lutero, né? Depois a gente tem Eurico Zwingli, a gente vai ter João Calvino, e depois desses nomes ainda vai ter outras pessoas ainda que vai contribuir muito para a reforma, tá? E quando a gente fala de reforma, a gente não está falando só a gente tá falando do movimento político, a gente está falando do movimento religioso, né? Não é uma coisa política, tipo, não, faça isso daqui, a gente vai viver bem, depois a gente volta. Não, não, é um movimento perfeito ali de Deus, que precisa existir, precisou existir no passado. Né? E hoje a gente tem perdido esse movimento de reforma. Hoje o que a gente precisa é uma reforma da reforma, tá? O legado da reforma diz assim, a reforma sempre se reformando. Né? Então, por quê? Porque muitas vezes nós, humanos, caímos no mesmo pecado que Israel caiu, que a Igreja Católica no passado caiu, que a Igreja Protestante cai, tá? Né? Que é tirar Deus do seu devido lugar e achar que a gente pode comandar as coisas de Deus, que a gente pode definir quem Deus é. Tá? Então isso é uma maldade muito grande, né? Porque a gente quer diminuir, colocar Deus numa caixinha e falar, igual caixinha da promessa, sabe? Não, Deus, ó, então eu vou tirar só isso daqui o Senhor vai falar para mim. O resto eu vou descartar, porque não é muito interessante eu viver diferente das pessoas deste mundo, né? Não é interessante eu não ouvir as mesmas músicas, não é interessante eu não assistir as mesmas coisas. Eu preciso estar em atualização ali com a galera, né, cara? Eu preciso saber o que eu faço, o que eu não faço. Eu preciso saber ali dos jargões, né? Eu preciso estar dentro da comunidade, né? Quando alguém falar alguma coisa que na minha mente eu pensei em maldade, eu falo, lá ele, né? Coisa besta do caramba, né? Porque nós precisamos ter o nosso originário. Isso eu não estou dizendo na questão da cultura, né? Em muitas culturas tem coisas que vão se seguindo, mas não, eu vou pegar esse aspecto e vou trazer para minha vida, entendeu? Então, se todo mundo está falando que eu posso escolher entre Deus e o pecado, eu vou escolher, né? Mas eu não vou falar de Cristo, eu não vou falar da cruz, eu vou falar que eu posso, né? Igual, né? O que a gente conhece é igual o meme do Cariani, né? Eu quero, eu posso, né? Coisa mais babaca do mundo, né? Então, assim, é umas coisas absurdas que a gente entende e a gente faz isso todos os dias, tá? Né? Acho que João Calvino vai dizer, né? O coração é uma fábrica de ídolos, né? Eu tenho a camisa aqui. Foi, se eu não me engano, a primeira camisa do primeiro vídeo também que eu estava vestido, tá? Um coraçãozão, assim, e uma fábrica no meio, assim, né? Acho que é João Calvino mesmo que fala, né? O coração é uma fábrica de ídolos, tá? Nós criamos ídolos para todas as coisas. Nós somos perversos, essa é a realidade. Beleza? Vamos lá? Então vamos trabalhar aqui sobre dois conceitos, tá? É bem semelhante, tá? Então eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, tá? Os dois é muito semelhantes. Porque, como eu disse, catecismo breve e catecismo maior, muitas vezes é a condição das perguntas e das respostas, tá? Os dois vai fazer a mesma pergunta, a mesma resposta. Não, né? Tem hora que muitas vezes você não consegue separar muito, tá? Porque os catecismos, eles são referentes à confissão. Tá? Então, cada capítulo que a gente lê da confissão vai ter algumas perguntas no catecismo breve e no catecismo maior, tá? Então, vamos lá, vamos à pergunta 8 do catecismo breve. Diz assim, ó, como Deus executa os seus decretos? A gente já leu também essa pergunta. Tá? Então, resposta, Deus executa os seus decretos na obra da criação e da providência.
A gente já falou também sobre esse assunto. E se a gente for para o Catecismo Maior, é a pergunta 14, né, o que está aqui, ele diz: como Deus executa seus decretos? Por isso que eu falei que é muito semelhante, tá? Só que aqui a resposta é um pouquinho maior, só. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da sua vontade. Tá? Então, Deus executa os seus decretos porque ele assim o quis. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Acho que é isso. É o segundo vídeo do terceiro capítulo, tá? Vai haver vídeos que muitas vezes a gente vai conseguir falar num só, a gente vai ter que dividir, mas só para a gente ir trabalhando esse contexto com mais calma, paciência, tá? E eu coloquei aqui uma pergunta, né? Uma pergunta não, na verdade é uma frasezinha que eu pensei aqui, né? Quero que você pense sobre essa questão. Se dissemos que confiamos em Deus, cremos em seus decretos, aceitamos as suas decisões e obedecemos, tá? Então, se eu digo que eu confio, que eu acredito em Deus, que eu confio em Deus, todas as coisas de Deus para mim não tem que haver dúvidas. Eu tenho que obedecer, eu tenho que crer, eu tenho que louvar, eu tenho que agradecer, independente se no meu espectro isso é bom ou ruim, tá? Para o meu contexto humano pode ser bom, pode ser ruim. Porém, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o meu coração. Quando a gente ora dizendo: Deus, faça a tua vontade. Então ele faz. Então, se ele faz a vontade dele, nós não temos que discutir o porquê aceitamos ou não aceitamos. Tá? Beleza, pessoal? Então, fiquem na paz do Senhor. Acho que é isso. Terminamos o nosso capítulo 3, né? Assista aí a série, né? Se você achar que tem alguma coisa que muitas vezes você não concorda, muitas vezes você discorda, né? Você quer discutir sobre o assunto, né? Deixe nos comentários, né? Mande-nos uma mensagem e que Deus ilumine o nosso coração para que a gente sempre possa ter um bom conhecimento de Deus, tá? Que a gente não fique preso nessas ideologias congregacionais, onde as pessoas pregam alguma coisa e você leva isso como objetivo final da tua vida e esquece do que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus ela nos dá é, muito contexto, né? E aí quando a gente vai para o subcontexto, a gente vai criando linhas de interpretações. Porém, a gente não pode alterar o que a palavra de Deus está dizendo. Se a palavra de Deus está dizendo que Deus predestinou todas as coisas, assim tem que ser. Nós devemos crer. Mas da mesma forma que ele predestinou, que ele pré-ordenou, que ele decretou, ele também providenciou todos os meios para que isso acontecesse, beleza? Deus abençoe você, né? A cada dia, você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, os seus estudos e vamos em frente.